parceria com o acervo da Divisão de Documentação e Pesquisa da Fundação de Arte de Niterói, Sorrisos e Histórias do Mar. Hoje, conheceremos um pouco da história da Praia de Caraí. Localizado no sul de Niterói, o bairro de Caraí consolida-se como centro urbano polarizador e de grande importância para a cidade. Com forte concentração de comércio, de serviços e de atividades de lazer, é o bairro mais populoso e com maior densidade demográfica no contexto municipal, assim como um dos bairros de Niterói com mais qualidade de vida. Caraí, em Tupi-Guarani, literalmente significa água ou rio sagrado. A origem do bairro remonta à freguesia de São João de Caraí, parte integrante da Sesmaria dos Índios, concedida a Araribóia em 1568, após sua vitória contra os invasores franceses. Localizavam em suas duas áreas grandes fazendas conhecidas como a Fazenda de Caraí, cujo dono era Stanislau Teixeira da Mata, e a Fazenda do Cavalão, do tenente-coronel Antônio José Cardoso Ramalho. No século XIX, a freguesia integrou-se à recém-criada Vila Real da Praia Grande. Nesta época, Icaraí ainda era um vasto areal que se estendia desde o mar até as proximidades da atual Rua Santa Rosa. Areal coberto por pitangueiras, cajueiros, cactos e vegetação típica de Restinga. Parte das terras pertencia à igreja. O Mosteiro de São Bento adquiriu no ano de 1698 a área atualmente chamada de Campo São Bento, onde fora erigido o outeiro de São João de Caraí. Na época, a área era um enorme lodaçal, devido à presença do rio Caraí, atualmente canalizado. Em 1834, Niterói tornou-se capital provincial e foi elevada à categoria de cidade. No século XIX, Icaraí recebe seu primeiro plano de arruamento, iniciando efetivamente o seu povoamento. O Plano Taulões, em 1840, foi idealizado pelo engenheiro francês Pedro Taulões, no governo do Visconde de Uruguai. Consistia no traçado das ruas em forma de xadrez, ou seja, uma malha viária octogonal, com início focado na praia e término nas proximidades da Rua Santa Rosa. A malha viária facilitou a expansão de Icaraí, que passou a ser conhecida como Cidade Nova da Praia de Caraí. Muitas dessas ruas só foram abertas depois de 1854 e receberam nomes de fatos históricos e de pessoas ilustres. Um dado histórico interessante da época foi a construção em 1864 do Asilo Santa Leopoldina, que se instalou na antiga Rua da Constituição. Nos primeiros anos do século XX, o asilo deixou a pertencer ao Estado e passou para a Irmandade de São Vicente de Paulo, em terrenos doados pela viúva Angélica Maria Franco da Fonseca, e que hoje representa a extensa área do bairro. A necessidade do arruamento de Icaraí fez desaparecer a bela estrutura rochosa em forma de arco existente na praia, a Itapuca original, dinamitada para dar lugar ao cais e à rua que ligam o bairro ao bairro do Ingá. Deste período sobreviveram as formações rochosas que vemos ainda hoje neste trecho da praia. No período pós-guerra, com o processo de industrialização pelo qual passava o país, o bairro viu a crescer a demanda de habitações para a classe média. Houve na época uma migração intramunicipal, sobretudo de moradores da zona norte da cidade, e migração intraestadual, principalmente de São Gonçalo e municípios do norte e noroeste fluminense. No final do século XIX, entre início do século XX, ficou concluída a obra do Jardim Caraí, entre as ruas da Constituição e ruas da Independência. Este jardim passou por sucessivas transformações no decorrer de sua história, sendo que, no ano de 1940, recebeu o busto do presidente Getúlio Vargas e passou a denominar-se Praça Getúlio Vargas. No ano de 1932, é inaugurado, localizado em frente à Praça Getúlio Vargas,
o Hotel Balneário Cassino Icaraí, inaugurado pela então primeira-dama Darcy Vargas. O Cassino Icaraí funcionou até 30 de abril de 1946, data da proibição dos jogos no Brasil. Fechado, o cassino foi vendido e passou a funcionar como hotel-restaurante. Em 1946, o prédio passa a ser propriedade do Ministério da Educação e Cultura, vindo a abrigar a reitoria da UF a partir de 1967, na qual se mantém até hoje. A reitoria é um dos mais importantes polos culturais da cidade, abrigando teatro, cinema e apresentações diversas. Outro símbolo paisagístico com reconhecimento para além do bairro é o Campo São Bento. O projeto de autoria do engenheiro paisagista belga Arsène Putemans foi executado pelo prefeito Pereira Ferraz. Outro grande marco de Icaraí é a Pedra da Itapuca II e também a Pedra do Índio. Transformaram-se em símbolos históricos paisagísticos, não só do bairro, mas também de todo o município. Reconhecidos desde a época do Império, foram utilizados como efígie nas cédulas de 200 mil réis e nos selos dos Correios de 1945, durante os telégrafos. No geral, a praia de Icaraí sempre foi o grande atrativo da cidade e do bairro. Em 1987, a Prefeitura, a imprensa e o Clube de Regatas Icaraí construíram em concreto armado um trampolim no meio da praia. Em estilo Art Deco, que lembrava um grande pássaro de asas abertas, possuía 6 trampolins, instalados em 3 plataformas distribuídas por seus 12 metros de altura. Contava também com um par de escorregas, que desciam a partir da plataforma mais baixa. O trampolim foi construído para substituir o trampolim antigo de madeira, inaugurado em 29 de 8 de 1925, que ficava em frente à Praça Getúlio Vargas. O trampolim de concreto foi projetado pelo arquiteto Luiz Fossati, que também projetou o antigo Cassino Icaraí. Após muita utilização, foi dinamitado no final da década de 60 por oferecer perigo aos banhistas, pois embora tenha sido construído em concreto armado, e apesar de suas linhas elegantes, o trampolim foi construído e trazido pronto, não tendo sido feito trabalhos de fundação, o que o deixava instável. Na época, acreditava-se que o peso do trampolim seria suficiente para assentar sua base de concreto, porém não foi assim que aconteceu. Foi um grande choque aos banhistas, que se reuniam para praticar saltos no trampolim e, consequentemente, as áreas da orla em volta do mesmo acabavam ficando muito cheias, no qual eram praticados esportes, como futebol e vôlei. Um fato que até hoje acontece, se tornando cultural para os moradores locais, que ainda se juntam para continuar a praticar esporte na areia regularmente. Praia de Icaraí, até hoje, como ato cultural, abriga um dos maiores réveillões de Niterói e do Rio, trazendo todo ano artistas renomados da música brasileira, como Lulu Santos, Gilberto Gil, Paralamas do Sucesso, entre muitos outros que já se apresentaram lá. Tudo gratuitamente para o público da cidade. Cerca de 500 mil pessoas são esperadas para a festa todo ano, e a Prefeitura dispõe de uma grande estrutura para receber e organizar tal evento. A beleza da Praia de Icaraí sempre serviu de inspiração para pintores, poetas e músicos ao longo da história do bairro. Além de seu aconchegante clima, a praia propicia uma exuberante beleza da Baía de Guanabara, fazendo recordar dos tempos além-mar da antiga e bela Niterói. Esse foi mais um Sorrisos e Histórias do Mar. Obrigado por assistir e continue nos acompanhando nas redes sociais.